Bikers, sejam todos bem-vindos ao episódio número 3 do Bike TV. Hoje, episódio esse com o nome Bike, Viagem e Aventura. Estaremos recebendo aqui um casal muito bacana que tem um projeto também já desenvolvido, já consolidado. 14 mil seguidores no Instagram, muito legal. Mas antes de nós começarmos esse episódio, eu gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, patrocinadores, a equipe Center, Funilaria e Pintura Automotiva, lugar do seu carro é aqui. Barisul Academia, saúde é uma prática, pratique a sua. E também ao Cachorrão, o seu melhor amigo na hora da fome. Eu estou me ajeitando aqui, os nossos convidados estão se ajeitando ali. Daqui um segundinho, o Bike TV está de volta. Dá uma olhadinha na nossa intro que está muito legal. Ok, vamos começar o episódio número 3, então, com esse casal belíssimo, né? Legal receber vocês aqui, que bacana que vocês... Que legal que vocês, né, aceitaram vir falar conosco aqui, a gente já tinha essa expectativa, né? E vocês têm um projeto muito bacana que, ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai discovering, né? O que está acontecendo aí com esse projeto, né? Mas temos aqui, então, o Gilvan Soares e a Karine Goldani. Gilvan, vou começar pela Karine, né? Óbvio. Sim. Karine, te apresenta um pouquinho para nós sabermos de onde tu vem e tal, quem tu é. Sim. Então, meu nome é Karine Kauer Goldani, sou daqui de São Leopoldo, Capilé, sou fonoaudióloga, tenho a Limiar Aparelhos Auditivos já há 16 anos na cidade e com filiais em outras cidades também, são Sapiranga, Novo Hamburgo e Osório. Cresceu o negócio, Cresceu 16 anos evoluindo. E sou da cidade, trabalho aqui, trabalho nas outras cidades, sou mãe, sou esposa, sou atleta, sou crossfiteira, biker, campista, a gente é de tudo um pouco. Muito legal, muito legal. Obrigada. E tu, Gilvan? Bom, eu sou o Gilvan, não era de São Leopoldo, agora já estou aqui em São Leopoldo pelo menos há 20 anos em São Leopoldo. Tu sabe que tem uma coisa aqui em São Leopoldo, a Karine vai confirmar isso aí, o cara que tomar a água do Semai, ele... Já era. Não sai mais daqui. Fica aqui, né? Fica aqui. Propaganda pro Semai de São Leopoldo. Mas então, já estou aqui em São Leopoldo há 20 anos, né? Trabalho na área de controle de emergência no polo petroquímico. Também sou biker, já tenho uma longa história aí na bike, pelo menos aí há uns 22, 23 anos de bike, né? Corria corrida de aventura, corria corrida de montanha, hoje já continuo, né, com essa conexão com bike, porque essa aí não tem como desconectar ou retirar do dia a dia, né? Mas hoje nós estamos voltados também para a questão assim, de campismo, ir acampar, mas também levar a bike, correr, pedalar, desbravar, explorar novos territórios, né? Que é o lema que nós temos aí atualmente. Que legal. Cara, então, seguindo na tua linha aqui, como é que foi a tua relação com o esporte já na infância ali? Tinha algumas coisas que já te chamavam mais atenção e que talvez não tenha nada a ver com a tua prática esportiva hoje? Posso dizer que na infância, assim, tive bike, mas não era uma relação como é hoje, né? Sempre gostei, assim, eu era aquele moleque de rua, o guri de rua, que jogava futebol na rua, muito futebolzinho. Eu jogava taco, né? Esse é a raiz. Essa é bem raiz, assim. E a relação com a bike, na real, ela surgiu, assim, a bike mesmo, assim, de mountain bike, de ir pedalar, surgiu pelo meu interesse de desbravar. Eu comecei uma relação com a corrida de aventura, que eu comecei a acompanhar quem antigamente aí, Eco Challenge ali, que comecei a perceber esse mundo ou a visualizar esse mundo assim de corrida de aventura, que era com mapa, com bússola, só que a bike estava ligada, tinha que fazer algumas etapas de bike. Então, assim, para mim conseguir fazer aquilo ali, eu tenho que começar a ir para a bike. E aí eu
né, fui buscar em cada esporte e a bike eu tive que começar a pedalar. Só que também aí foi uma relação muito assim, que me trouxe muitos benefícios, né? Eu queria correr corrida de aventura, mas a bike foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu comecei a gostar muito. Então, assim, meus treinos, quando para corrida de aventura, era muito mais bike, pedalava direto, uma turma assim, quando começou esse universo das corridas de aventura, aqui, principalmente para o Rio Grande do Sul, eu morava em Novo Hamburgo e tinha muita gente lá daquela região que começou a pedalar. Tu é de Novo Hamburgo? Não, eu não sou de Novo Hamburgo, mas vivia desde o início, né? Eu nasci, na real, em Gravataí, mas desde antes de um ano eu já morava lá, em Novo Hamburgo. Então, assim, aí eu comecei a pedalar por toda a região. E quem é daqui da região sabe que um dos lugares para nós pedalarmos aqui é Lomba Grande, muito na Lomba Grande e em todo o entorno aqui, para Dois Irmãos, Sapiranga, essa região toda. Então, assim, aí começou essa relação com a bike, porque eu queria começar a correr corridas de aventura. Mas, cara, deixa eu te interromper um pouquinho. Sim. Eu tenho muita curiosidade em relação à corrida de aventura, tá? Tu disseste que tem algumas etapas dentro da corrida de aventura que podem durar, sei lá, uma semana, 3 dias, 2 dias. Geralmente, depende, assim, né? Quando eu iniciei as corridas, o Eco Challenge que eu falava era 500 quilômetros. Isso para mim é um universo totalmente diferente. Sim, 500 quilômetros. 500 quilômetros. O Brasil começou a trazer, principalmente por São Paulo, e aí o pessoal de São Paulo trouxe uma corrida para o Rio Grande do Sul. A primeira corrida de aventura que teve no Rio Grande do Sul foi o pessoal que organizava em São Paulo, na qual eu participei. Eu não tinha a bicicleta ideal, eu não tinha preparo, mas eu fui. Bom, mas começa assim, né? Eu não completei ela. Óbvio que eu não ia completar. E quantos quilômetros eram? Dava 65 quilômetros, foi entre Canela e Gramado. Eu não completei ela, mas eu fui Não seria aquele trecho que vocês estavam comentando antes de nós começar o episódio, aquele do dia 30 de dezembro? Eram 65 quilômetros? Não, foi outro. Mas isso também me chamou a atenção, assim, o pessoal trouxe para cá, mas indo em direção à tua pergunta, né? Assim, tinha uma parte de bike, eu caí com a bike, eu fui com, assim, com muita vontade, só que eu não estava preparado. Mas aquilo também deu um clique em mim e disse, eu tenho que me preparar para conseguir chegar no fim. Aí eles tinham 2 etapas, de trazer 2 etapas do Rio Grande do Sul. A primeira eu não completei, a segunda eu completei. Né? Eu não estava com a bike ideal, não estava com o preparo ideal, não tinha o equipamento ideal, mas aquilo fez com que eu quisesse cada vez me preparar melhor para aquilo. Mas, então, cara... assim, só para nós, tá, né? Essas etapas eram curtas no Rio Grande do Sul, chamava corrida de um dia ali, iniciava de manhã, terminava no início da tarde, final da tarde. Só que depois começaram a vir as maiores, de 120, de 300, de 500. Nossa, eu participei de todas que vieram, assim, né? Eu participei da de 500 também, uma de 500, assim, que é uma expedição, né? E aí tu tem que estar muito preparado. E vou dizer que o preparo é psicológico também, muito preparo psicológico. Porque é sofrido, né? É sofrido, né? Não é só uma questão física, né? E também tinha junto ainda, além disso, a parte técnica, porque a parte física, ok, mas tinha a parte técnica, que é saber se orientar no terreno, era em grupo, em equipes, né? Tinha sempre a equipe principal, as equipes principais que corriam na categoria principal, tinha que ter dos 2 sexos, né? Tinha que ter mulher e homem. Então, isso tudo tu tinha que trabalhar, né? Mas, cara, a minha curiosidade, já vou contigo, Karina. Não, por favor, eu escuto cara, toda vez e sempre aprendo. Não, da onde saiu essa coisa pela corrida de aventura? Porque isso não é um negócio muito popular, né? Não é uma... Mas eu acho que hoje em dia tá assim, sempre foi interligada a questão de desbravar, de conhecer, certo, de se colocar à prova. Mas tu te dava com alguém que fazia corrida de aventura? Não conhecia ninguém, cara. Realmente é explorar, né? Eu não conhecia ninguém. Eu fui, acho que uma das... tanto que, para mim, para conseguir competir, eu não consegui ninguém da região. As primeiras pessoas que eu consegui foram uma pessoa de Canoas, outra de Caxias do Sul. A primeira equipe era todos de Caxias, depois que a gente começou a viajar para competir, era de Caxias do Sul, todo o restante do grupo. E depois aqui na região começou a surgir várias equipes, né? Várias equipes começaram a surgir. Se popularizou. E, inclusive, as equipes mais fortes do Rio Grande do Sul eram aqui dessa região e com algumas outras regiões também, né? Então, assim... E aí, onde eu comprei minha bike, o pessoal se empolgou tanto,
né, onde eu comprei a bike, que eles começaram a competir também, apesar de ter a loja, eles competiam só mountain bike, né, até para promover. Sim. E eles começaram a competir também por causa da empolgação que eu ia na loja e passava para eles essa empolgação toda, né? Então, assim, para tu ver que era a questão da bike ligado com todos os outros esportes também que envolvem a corrida de aventura. Né? Sim, sim. Não, muito legal. Até a gente deve estar trazendo um outro casal que também tem uma conexão com a corrida de aventura em algum momento aí. Mas muito legal porque eu não tinha nunca escutado da corrida de aventura. Né? Era o triatlo, as corridas, as maratonas e tal, mas a corrida de aventura nunca apareceu para mim. Né? E então, por isso da minha curiosidade, tentar entender de onde que surgiu isso e como é que tu te conectou tanto com isso. Claro, pelo teu perfil de explorar. Explorar, se é coisa nova, assim, ela é um pouco diferente. O pessoal às vezes assim, mas é um triatlo. É quase um triatlo, mas um pouco diferente. Sim, tem outras modalidades. Tem outras modalidades. O triatlo tem um caminho demarcado, na corrida de aventura não tem demarcado. Tu traça o teu caminho e a tua estratégia. Né? Muitas vezes eu me perdi e aí porque eu era o navegador, né? Para mim, e aí eu ficava com toda a pressão da equipe, né? Aquela pressão toda ali da equipe, tu errou, nós todo mundo trás, depende de ti, né? Dependia de mim ali, né? Porque tinha além da parte física essa parte técnica. E aí eu tinha que botar todo mundo na rota. Muitas vezes eu conseguia, né? Então, vamos tentar aqui varar mato, né? Com bike nas costas, atravessar o rio com bike nas costas, para conseguir ganhar as posições que nós perdemos, né? Às vezes dava certo, como também não dava certo. A pessoa tem uma informação ruim para dar para vocês, hein? Tá errado. Tá errado. Não é aqui. Já aconteceu muito. Imagino. E Karine, tu, qual é a tua conexão com o esporte? Como é que começou a conexão com o esporte? Na verdade, de criança, sempre meus pais me incentivaram, a mim e meu irmão, a praticar algum esporte. A gente nunca teve escolha de não praticar um esporte. Então, assim, era ou fazia vôlei, ou fazia patinação, ou fazia tênis, mas sempre, se saísse de um esporte, tinha que escolher outro. Então, eu sou muito grata aos meus pais por terem nos cobrado tanto a história, não. Para aprender o esporte coletivo, que era o vôlei, ou a patinação, o esporte individual, o tênis, sempre gostei. Então, eu sempre tive contato com o esporte, mesmo embora meus pais não eram esportistas. Mas meu sonho sempre foi jogar vôlei. Eu joguei vôlei, eu competi pela equipe Unicino Sinodal na época de adolescente, de criança, e eu gostava muito. Mas daí depois de colégio, faculdade, não pratiquei nenhum esporte, exceto academia, né, que é onde eu frequentava já agora Bodysul. E então, com o passar do tempo, eu fui mudando, não me encontrava muito na musculação, e foi quando eu acabei conhecendo o CrossFit. E através do CrossFit, acabou conhecendo outras coisas também. Acabei conhecendo outras coisas também. Inclusive o pedal, a bike. Então fala um pouquinho, o que tu conheceu no CrossFit? Bom, então, eu preciso dizer assim, o CrossFit é uma prática, é uma modalidade que eu gosto muito, eu sou praticante de CrossFit, eu gosto. Mesmo embora hoje, ainda conversando com o professor, o coach, eu comentei que eu tenho necessidade, eu sei que eu vou precisar voltar para uma musculação, porque não adianta, né? É complementar. Sim. Mas realmente é uma prática que me desafia muito. E eu gosto muito de tudo que me desafia. E no CrossFit, eu e o Juvan acabamos nos conhecendo. E nos conhecemos justamente porque, em função da bike, foi tudo... Eu digo assim, nós conhecemos no CrossFit, mas pela bike... Justamente pela minha vontade de pedalar, porque eu sempre via ele chegando de bicicleta e pensava, nossa, eu não tenho uma bicicleta, eu moro em São Leopoldo e não tenho uma bicicleta, queria poder pedalar. E aí eu fui trocar uma ideia com ele, e como eu estava contando antes, a minha ideia era ir comprar uma bicicleta no mercado. Eu tinha a ideia de ir numa rede de supermercados e comprar uma bicicleta, e ele disse, não é, tu não vai encontrar uma bicicleta no mercado, quer dizer... Vai encontrar, mas não é a bicicleta. Tá. Isso, então, e daí foi que a gente começou a se aproximar, em função dessa relação, aí eu acabei investindo numa bicicleta, mas graças a ele, eu digo que ele é meu professor, eu só sei pedalar com ele. É o teu tutor. É o meu tutor. E hoje, em absoluto, por muitas vezes, quando ele tá de folga e não tá trabalhando, eu digo assim, vamos pedalar, vamos dar uma volta em algum lugar, porque o tipo de pedal que nós gostamos não é um pedal que hoje a gente vê muitas pessoas fazendo. Às vezes os grupos de pedal, que fazem pedal noturno, bikers, que fazem... bikers, né?
nós criamos, o Gilvan já tem, né, um estilo de pedalar, até pela prática dele de uma vida inteira, e eu acompanho ele, e quando eu conheci ele, ele me disse assim, eu falei, nunca pedalei nesses tipos de pedal, ele me levou para Lomba Grande e eu disse assim, começa leve, o pedal leve dele foram 30 quilômetros. Só que 30 quilômetros, para quem nunca tinha pedalado 5, não é leve. Não é leve. É um roteirinho. E eu digo para ele até hoje que a frase que me vem na cabeça toda vez que a gente tá fazendo um pedal, que eu penso assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu só penso que ele fala assim, só gira a roda, só deixa a roda girar, vai, só pedala. E é muito compensador quando tu faz o pedal, tu cumpre o trajeto e vê que tu conseguiu e que foi melhor do que tu imaginava. Mas nós curtimos um pedal diferente do que hoje em dia as pessoas têm feito mais, né? Que são esses grupos de pedal. Grupo de pedal e também muitas vezes conectado com a questão da performance também, né? Não é muito a vibe de vocês, é fazer um pedal que te dê prazer, né? Acima de tudo, né? Sim. A gente não pedala no asfalto, por exemplo. A gente gosta de pedalar em mountain bike. Eu acho que a Karine teria migrado para um grupo de pedal porque justamente ela estava procurando uma parceria para poder. Como eu tenho essa experiência de que competia e conhecia muito a região e conheço muito aquela região lá, com a questão da corrida de aventura, eu treinava com mapa e bússola naquela região ali da Lomba Grande para tudo que é lado. Ela sempre diz, mas como é que tu sabe que tal... Eu disse, essa estrada aqui sai aqui, de lá nós vamos para tal lugar. Porque eu treinava muito lá. Então, assim, aí quando nós nos conhecemos, começamos, nós nos conectamos nisso, né? Eu não gosto, e sendo bem sério, eu não gosto de pedalar em grupo, porque eu gosto do meu ritmo hoje. Meu ritmo não é mais competição, não é mais. Já foi de baixar a cabeça e pedalar. Hoje é mais, assim, curtir a vibe do pedal, curtir o esporte, curtir o local que nós estamos pedalando. Então, mudou. Não que muitas vezes eu já parei com a corrida de aventura, voltei para ela, e quando eu voltava, assim, hoje eu vou curtir a corrida de aventura. Não, o primeiro tu curtiu, o segundo eu já estava treinando para chegar em primeiro. Então, assim, eu me conheço também. Se tu vai entrar numa competição, tu vai entrar, o meu perfil, tu vai entrar para competir. E daí isso também, assim, me causava um certo, posso dizer, sofrimento, porque é o seguinte, porque no início eu queria curtir a vibe, só que quando eu via na segunda eu já estava querendo competir e treinar cada vez mais. Hoje não mais, assim, né? Até nós fizemos uma corrida, não de bike, mas uma corrida de montanha agora no final do ano passado, na qual, assim, a gente vai curtir. Mas quando a gente estava lá, a gente começou de novo a querer, porque não tem como não... E eu acho que isso é bacana, né? Até porque o nome é competição, né? É uma competição. Né? Exato, né? Então não vai entrar ali para só participar, né? Tu quer ter alguma performance, né? É desafiador. É desafiador. Né? Bom, o CrossFit também tem disso, né? Também tem dessa coisa da performance, né? Muito. Hoje sempre ainda, contra o relógio, é o que eu brinco assim no tempo, quando eu vi o tempo hoje, eu falei assim, eu vou fechar. Daí o professor falou, ninguém fechou. Eu falei, mas eu vou fechar. Agora a bike também, eu não sei, saindo um pouco até da pauta, como eu tinha comentado com vocês, a bike também é um regenerativo, né? Muito. Em absoluto, e eu falo isso porque muitas vezes a gente vai pedalar, como ele falou, com a ideia de cumprir o trajeto, mas a gente muda esse trajeto. Por quê? Porque tu para apreciar uma vista, tu descobre que ao invés de ir por aquele lugar, tu pode ir por outro. Eu brinco que o Gilvan é um mapa ambulante, a cabeça dele, se for desenhar, é cheia ele conhece dos caminhos. É muito revitalizador, ela é bem isso, é reenergizante. A gente pedala e a gente volta realizado. E eu brinco que quanto mais sujo a gente volta, é porque mais perrengue a gente passou e melhor foi, porque a gente cumpriu aquilo. Pô, mas você desenvolveu numa ciclista... Eu sou profissional quase agora. Eu vou dizer, olha, eu vou contar, a gente passou por umas assim... de cair em barra, afundar em lama, subir, de andar 120 quilômetros, subir, descer aquela Serra do Umbu, sair numa cidade. Eu brinco, a gente saiu da serra, caiu no litoral. Eu falei, como assim? Olha isso. E a gente faz, viu? Pô, cara, olha... Não esperava isso, Chica. Mas eu... É que eu tenho Daquele voleibol, né? Não, hoje não tem mais nada a ver Mas sabe o que é o melhor? É que hoje eu falo isso, que com o tempo e com a maturidade, eu nunca imaginei chegar nessa altura da minha vida e agora descobrir algo
que me desse tanto prazer. Agora eu vou dizer assim, de 7 anos pra cá, que eu comecei a descobrir, faz 7 anos que eu tô no CrossFit e faz 5 anos que eu e o Gilvan estamos juntos e que então a gente começou a... Eu nunca tinha feito uma trilha na minha vida. Nunca tinha pedalado, ir pedalar, exceto pedalar em beira de praia, né? Com as nossas bicicletas de praia, aquela coisa mais o trivial, assim. Sim. Então, é o que eu falo, eu descobri com o CrossFit que eu gosto muito do que me desafia. Eu descobri uma forma de desafiar a mim, o meu corpo e a minha mente. E conhecendo o Gilvan, então, descobri o que é fazer uma corrida. Como ele falou, participar da corrida de aventura, era uma corrida em dupla, e um puxa o outro, e assim a gente é o tempo inteiro, quando a gente vai correr na rua, ou diz assim, vamos pegar a bicicleta e vamos dar uma volta, vamos fazer, a gente sai da nossa casa, tem um trecho que a gente vai até a Lomba Grande, rápido e volta, que realmente é um trecho que dá ali uns 25, 30 quilômetros, mas é muito prazeroso, então a gente fazer isso juntos, a gente vai se desafiando, e um puxa o outro, e essa é a melhor parte, e eu descobri isso agora. Que legal. Ou seja, todos podem, a gente sempre pode começar. É uma conexão também muito forte com a natureza, né? A gente que vive nesse meio urbano aqui todo dia, né? Prédio, é portão, é porta, é chave, é não sei o quê. Daqui a pouco abre um pouco a cabeça, né? Absolutamente. Descomprime, né? A Karine falou ali a questão assim, pô, tu tá no dia a dia assim e dá aquela fuga ali, sair de casa e ir até a lomba. Às vezes a gente sai de casa mesmo pedalando e vai... E até a lomba faz o circuitinho curto, mas aquilo ali é tão recompensador, tão energizante assim, né? E esse contato, a lomba é muito próximo à Lomba Grande aqui, e te dá uma conexão muito grande com a natureza, né? Certo. E é bem próximo, né? Cara, entrando no main set, né? Na nossa parte principal aqui, né? Sim. Pô, vocês desenvolveram um projeto... Cara, muito bacana, né? Que é o Overland Discoveries, né? Até os nossos convidados aqui estão com a camisa, né? Da marca deles, do projeto, muito legal. Né? E como é que começou essa ideia? Vocês começaram com o pedal já tinha uma conexão com a natureza em função de toda a bagagem do Gilvan, né? Então, explorando ali a Lomba Grande, que é o lugar, vamos dizer assim, rural mais próximo que nós temos aqui na região, né? E, enfim, quando começa de fato essa ideia de ter um canal, de começar a criar um referencial, um estilo de vida que pudesse ser transmitido para os outros? Na verdade, ó, a gente veio falando sobre algumas pautas que tu havia passado na reunião, e a gente é muito prazeroso nós relembrarmos isso, porque nesse trajeto onde tudo começou com a bike, e daí foram surgindo as corridas, e foram surgindo as viagens, os locais lindos, interior próximo a gente. Porque eu disse que eu nunca imaginei encontrar tantos locais tão bonitos, em meio à natureza, tão perto daqui, da nossa cidade, nossa região, de acesso a todas as pessoas. Em função disso, a gente começou a história das postagens, e daí eu postava na minha página, ele postava na página dele, olha que legal, as pessoas começaram a perguntar, e eu um dia falei pra ele assim, não sei se as pessoas, os ouvintes aqui vão saber isso, assim, vamos criar um blog. E daí eu pensei, blog não, né? As pessoas não criam mais blog hoje em dia. E daí eu disse, vamos criar um blog. Daí um blog, não. Aí ele um dia falou para postar especificamente, né? Não que fosse no meu perfil pessoal ou no perfil pessoal dele. Daí ele, sim, vamos criar uma página no Instagram. Então, tudo começou com a ideia de nós criarmos uma página onde nós pudéssemos postar, exatamente, um perfil. Unificar o conteúdo. E unificar, sem que fosse fotos dos meus filhos, foto da filha dele, foto... Então, a gente começou, vamos criar um nome. Vamos criar um nome. E aí foi que a gente foi tentando conectar termos e palavras que nós gostamos, e falamos com algumas professoras de inglês para ver como que a gente poderia fazer e criar que tivesse um contexto. E foi aí que surgiu a Overland Discoveries. Muito legal. Vai lá, amor, completa. Assim, a Karine já falou, né? Não, tem muita coisa. Principalmente assim, eu sempre gostei de essa questão assim, não sou um fotógrafo profissional, eu não me considero um fotógrafo profissional, eu gosto de imagem, eu sou muito da imagem, eu gosto muito de passar as imagens. Então, assim, eu acredito que quando me aposentar, que não está tão longe assim, né? Mas eu quero me dedicar mais a isso, né? Mais do que eu me dedico já hoje, né? Então, assim, serve para as pessoas comentarem, por que vocês não criam um perfil de vocês, né? Porque as postagens são muito bacanas, tem muito material.
aliado com o esporte, porque a gente sempre passou, tu nos conhece e me conhece por causa da questão que eu postava muitas questões da bike, de passeios de bike, lugares que ia, mas ainda não estava conectado com esse novo perfil, né? Teve uma questão também que foi a pandemia. A pandemia, ela limitou os lugares para a gente ir, hotéis fechados, tudo que é lugar fechado. Muito o que aconteceu, os lugares mais retirados começaram a receber. Fazendas começaram a receber o pessoal, que era mais afastada, tinha mais estrutura, tu não ia ficar aglomerado. E nós começamos a ir para esses locais para poder o quê? Pedalar. Nós começamos a ir muito aqui para os canyons, que é uma região que eu conhecia desde pequeno, que o meu pai me levava. Eu comecei a revisitar eles, né? Então aí já vem a questão do desbravar, né? Essa região da serra, dos canyons, dos campos de cima da serra, e nós começamos a ir. E aí, todo mundo, né? Que nem alinhado com o que a Karine falou ali, pô, vamos criar um perfil nosso. E aí nós já estávamos na vibe também, como nós, assim, começamos a ir para esses lugares, começamos a ver, e no mundo todo, eu acho, começou a surgir, pelo menos no meu perfil, como pode ser muito, a questão do campismo, de ir para esses lugares e acampar. Como não tinha estrutura durante a pandemia, tudo fechado. Aí, e a Karine daí também disse, eu sempre quis acampar e nunca acampei. Quando criança, meus pais nunca me levaram para acampar numa barraca. Assim, então tá, então vamos providenciar um acampamento. Entregou o doce pro Giovana. Sim, eu queria acampar, mas a minha ideia era acampar em barraca. Eu era pequeno, mas eu também não tinha ido mais. E também, assim, o campismo ficou muito estereotipado por muito tempo, né? Que para acampar, ele ficou estereotipado, né? Eu vou para um hotel, vou para um lugar chique. Mas hoje o campismo, ele tá com um glamour muito maior, até porque se estruturou para isso, né? E a Karine comentou, eu nunca fui acampar. Então vamos providenciar, vamos botar as bikes, vamos ir para um lugar bacana que a gente conhece, vamos acampar. Nós fomos acampar lá na beira de um canyon, no Canyon Monte Negro. Não, no Boa Vista. No Boa Vista, desculpa, o Monte Negro é ao lado. Nós fomos para o Boa Vista, só que nós fizemos toda uma estrutura, até, assim, o nosso carro era um carro mais para a cidade, eu comprei um carro mais... né? Vamos ir acampar. Comprei um carro mais dedicado para esses locais. Um perfil. Uhum. Aí fomos. Quando nós estava chegando, já furou o primeiro pneu, troquei o pneu. Com as bikes em cima. Pneu, tudo assim. E nós olhando o relógio, né? Antes de furar os pneus, vamos chegar 12:30, vamos conseguir estruturar, botar tudo ali bonitinho. Consegui botar o carro na beira do canyon 9:30 da noite. Furou o pneu, aconteceu de tudo. E isso na primeira vez. Nós não tinha barraca, nós dormimos no interior do carro, só tinha um toldo lateral, levamos todo o material. Levei um monte de coisa a mais, não tinha aquelas... né, eu tinha de pequeno, mas não tava com toda aquela experiência. Levei não muito podia mais faltar, queria errar pelo excesso, né? Mas não pela falta. Claro, né? Então, assim, fomos, tivemos a experiência. Mas a experiência foi muito transformadora. E mais, agora, voltando assim, que com tudo isso, a gente foi descobrindo juntos essa nova forma de poder desbravar e conhecer. E só voltando à tua pergunta de como a gente surgiu a Overland, explico o significado do termo Overland Discovery, que ele gosta de explicar e a gente não explicou que, na real, o que foi durante a pandemia também que eu comecei a ver muito esse termo Overland, que é o que é sobre a terra, né? Sobre a terra. Muitas, assim, começou a aparecer muito perfil de viajante Estados Unidos, Europa, viajando com os carros e acampando. E aí eu comecei a olhar e, eu gostei do termo, gostei. E descoberta, né? Discovery para mim sempre foi, né? Vem desde lá dos Eco Challenge e tal, essa questão de descobrir, né? Então aí a gente quis aliar isso. Mas juntando com esse camping ainda nós não tínhamos o perfil. Nós voltamos do camping, esse que nós fizemos, vamos criar o perfil. E aí, mas vamos ter que comprar uma barraca. Daí eu quero uma barraca, né? Vamos uma barraca, então pelo menos não vamos dormir no interior do carro. Aí comprei uma barraca de teto. Sim, mas eu queria uma barraca, para mim barraca era barraca de chão, barraca. E ele foi lá e comprou uma barraca de teto. Uma barraca de teto, que é uma, assim... É uma barraca para dormir em cima. Em cima do carro. Só que assim, a gente tinha que acoplar a barraca e as bikes, porque as bikes não podiam sair de cima do carro. Então a gente tinha que estruturar o negócio todo para que em cima do carro ficassem as bikes e a barraca atrás. Isso é uma coisa que sempre assim, sempre
quando trocou de carro e Aí tal. entra o lado engenheiro do negócio. Sempre pensando assim, mas como é que nós vamos levar as bikes? Isso é uma coisa que não foge de mim. A Karine trocou de carro, como é que nós vamos estruturar para o carro, né? Eu vou ter que trocar aqui, trocar ali. O rack para as bikes sempre teve e tinha que ter. Nós íamos botar a barraca em cima do carro, como ela era uma de teto, eu tinha que ter espaço. Então eu estruturei na minha cabeça, descobri um sisteminha novo para conseguir. A caminhonete tinha de fábrica lá, eu vi um ponto na frente que onde só era só tirar uma tampa que tinha o sistema para encaixar. Então tudo isso eu fiz assim, não, a barraca vai ficar em cima, mas as bikes tem que continuar um lugar para as bikes em cima do carro. Sim. Né? Então, isso era bacana, né? Mas enfim, criamos o perfil Overland, até a gente, né, fala bastante aqui, mas criamos o perfil Overland após essa primeira experiência, né? O Overland Discoveries. Como a Karine falou, a gente ia criar Overland, Discovery, conseguiu unir, acho que foi um termo bem bacana, assim, né? E uma coisa que eu também queria é muito a questão da bússola, né? É uma bússola, isso aqui, para quem não identificou, é para ser uma bússola. Não, mas dá para ver uma que bússola, dá para por causa ver. a questão também, assim, essa questão de desbravar, essa questão de se orientar, essa questão de ir buscar novos territórios, né? Ter objetivos, né? Ter objetivos. Eu sempre digo para ela, a bússola sempre aponta para o norte, nós sempre temos que ir em frente, sempre temos que buscar, né, desbravar, conhecer novos lugares. Melhorar isso, crescer, se desenvolver. Uma coisa isso, né? mais para o mindset também, isso, né? Não é só uma questão de campismo, né? Não, tem um fundamento aí. Tem um fundamento, se desenvolver, bem isso. Bem e na verdade eu digo que tomou uma proporção que nós também não imaginávamos. Pois é, eu ia perguntar isso, Karine, assim, como é que foi para vocês essa enxurrada de seguidores no Instagram? Né? E até eu ia comentar uma outra coisa também, não quero perder a linha, né, te interrompendo, mas assim, eu acho que o sucesso também desse canal de vocês está muito linkado justamente com aquilo que tu falaste, a qualidade da imagem. Né? E quando tu começou a trabalhar também com o drone, eu acho que eu fiz uma vez um contato contigo, qual é o drone que tu tá usando, eu acho que foi atrás disso aí. Porque, cara, te dava, naquela época... Dava uma nova dimensão. Dava uma nova dimensão e era uma coisa que ainda não estava tão bem explorada. Difundido, né? Então, né? difundido, exato. Né? Então, ali, aquilo te chamava muito a atenção. Né? E entregava pra gente a sensação de, realmente, esses caras estão vivendo um estilo de vida muito bacana, muito legal, muito prazeroso. E eu vou dizer assim, que é realmente muito, muito bom. A gente sai de uma viagem, a gente sai de um camping, a gente sai de um pedal, sempre já pensando, quando que a gente vai fazer o próximo, né? E quando eu te falei, assim, na proporção que isso tomou, é porque de uma brincadeira, assim, sabe? Surgiu de um desejo nosso em comum de criar algo, sentados numa padaria lá em Estância Velha. Um dia ele pegou um guardanapo e pediu para a moça uma caneta e foi desenhando o logo da Overland. Daí ele falou assim... Tu conhece alguém que pudesse nos ajudar a desenvolver a marca? Daí eu falei, eu conheço uma pessoa que foi quem criou algumas ideias, e daí nós criamos um logo, e do logo que nós botamos no perfil do Instagram, a gente fez as camisetas, e das camisetas a garrafa, e as xícaras, e assim foi indo. E é muito prazeroso hoje, a gente vai nos locais que a gente tá andando, e as pessoas falam assim... Eu sigo vocês. A gente foi para esse lugar porque a gente viu um vídeo de vocês. A gente fez tal pedal porque a gente viu o roteiro que vocês fizeram. As pessoas pedem muitas dicas para nós. E eu preciso dizer que eu fico muito orgulhosa quando eu tenho pacientes meus da clínica ou os filhos que dizem assim, tu me inspira. Eu hoje comecei a pedalar, hoje eu conheci tal lugar porque eu vi que tu postou. E realmente, assim, eu... sou muito orgulhosa disso, assim, dessa minha versão que eu descobri, porque as pessoas que me conhecem falam assim, nunca te imaginei acampando. Meu pai... Nunca te imaginei embarrada, minha filha. Meu pai, um dia eu ouvi falando num almoço de domingo para uma pessoa assim. Eu tava deitada e ele disse assim, nunca imaginei, minha filha virou uma guria do mato. E eu pensei assim, coitado, ele achou que eu ia ser uma patricinha, virou uma guria do mato. Mas assim, eu cresci em Maquiné, minha família é de Maquiné, da região da Barra do Ouro, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Então a família do meu pai toda de uma região bem interiorana. Mas eu também nunca imaginei
que eu ia preferir, confesso, tá? De verdade, verdadeira, assim, dormir na minha barraca e no meu trailer do que num hotel. Olha e só. é verdade. E é verdade verdadeiríssima isso, porque agora na nossa última viagem, que nós ficamos um tempo viajando aqui pela região de Argentina, Chile, na nossa última noite a gente foi dormir, vamos dormir num hotel? Né? Vamos. E daí depois eu e ele nos olhamos de manhã e falamos assim, acho que devia ter dormido aqui, né, no trailer, na barraca, né? Tava ótimo, mas assim, eu nunca imaginei isso, chegar hoje... Virou uma segunda casa. Virou uma segunda casa. E, de novo, a gente tem que viajar com o kit, porque hoje a gente criou a nossa estrutura, onde a gente nunca abriu mão das nossas bicicletas estarem juntos, da nossa barraca estar junto. A gente tinha um trailer, nós vendemos o primeiro trailer com a barraca, a gente comprou outro trailer, compramos outra barraca. E assim como tantas pessoas investem em ter uma casa na serra, no litoral, ou ter, enfim, outros bens materiais, nós investimos nisso porque realmente é algo que nos dá muito prazer e nos proporciona estar aonde a gente quiser, a hora que a gente quiser. Fazendo o que a gente gosta, pedalando, correndo. Né? Sim. A hora que quiser. Então, é fantástico. E sim, voltando ao que tu falou, ele é um fotógrafo e As pessoas me falam, ontem eu ainda estava num evento e as pessoas falaram assim, porque tu tem que fazer vídeos assim pro teu negócio, para falar do teu negócio. Eu falei, mas é que não é eu que faço. E daí elas falaram, quem faz? Eu disse, é meu marido. Teu marido que faz tudo. E realmente. E às vezes eu brinco com ele, quem tá nesse telefone? Ele fala, tô pegando ideia. Ele pega muitas ideias e ele adapta pra nossa vida. Então, nos nossos pedais, quando eu vejo, tá ele com o telefone, com a GoPro, com o drone, vamos parar. E a gente é parceiro, muito parceiro um do outro, porque isso exige planejamento, tempo, dedicação, aquele insight, né? Claro que sim. Às vezes tem que parar, assim, quando a gente tá passando então, assim, né, hoje o pedal já também, muitas vezes, tem pedal que a gente não leva nada, porque daí a gente quer ir, mas tem aquele que hoje a gente vai ir para um lugar bacana, vamos trazer essas imagens. Vamos registrar. E tu falou do drone, a primeira vez que eu usei o drone foi na bike, nem foi acampando, nem foi nada. Lá no Passo do S. No Passo do S. Pedal de carnaval. A gente passou o feriado de carnaval pedalando num temporal, pedala, e ele com o drone filmando. A primeira vez que eu usei o drone ali foi ali, né? Que legal. Mas assim, quando falam assim, eu tenho muito para evoluir com a questão da imagem, mas eu vejo também que é uma coisa muito minha. O perfil, ele tem muito a ver com o que eu tenho na cabeça, né? Porque assim, às vezes eu posso me profissionalizar cada vez mais, mas eu não posso perder aquela minha essência ali de passar a espontaneidade, né? Isso aí. E eu percebo isso. Eu acho que agora no Dia da Mulher, foi ontem. Vocês fizeram uma postagem, não sei se foi ali ou se foi no final de semana, vocês fizeram uma postagem que chamou bastante atenção, uma coisa muito de vocês, uma proximidade muito grande de vocês, né? E uma coisa muito natural. Quem olha dali diz assim, não, esses caras, alguém estava gravando eles, não tinha planejamento nenhum naquilo ali, né? E vocês trazem esses momentos, né? Esses momentos assim... que não quer provar nada para ninguém, não quer fazer uma coisa profissional, né, mas uma coisa natural, né? Não, a gente muito legal. Dia até assim, a gente recebe muito mais elogios do que críticas, pouquíssimas críticas. E a gente tem que saber lidar também com a crítica, né? A gente sabe aquela crítica construtiva e tem aquela crítica que é, cara, é de uma fé mesmo. É de uma fé, tem algumas, essa aí é mínima, né? Mas assim, o que a gente tenta trazer é bem isso, não é porque a gente quer mostrar que a gente tem um trailer, não, a gente quer mostrar um estilo de vida que a gente curte muito. A essência de vocês. A essência nossa, e não é uma coisa assim fake ou que a gente produz. Como nos comentavam, vocês produzem muito material, vocês fazem muito marketing. Bom, nós fizemos um marketing daquilo que a gente gosta, mas a gente tem uma conexão com aquilo. Mas a Overland vem se transformando numa marca, né? Sim, tu sabe, Júnior, o meu pai é uma pessoa que sempre fala, vocês têm uma empresa, vocês têm que registrar essa empresa. E sim, mas eu vou dizer, hoje é algo que muito mais pessoas do que a gente imagina, mesmo aqueles que não nos seguem, conhecem. E a gente reconhece isso quando a gente tá nas ruas ou quando nos param em alguns locais. Eu falei pra ele, nossa, tô me sentindo importante, porque as pessoas falam assim, eu sigo vocês, eu sou famosa. Te conheço. Mas assim, a gente, até então, e eu não acredito que isso vai mudar, porque senão já teria acontecido, a gente só tem um objetivo com isso tudo, que é de continuar
divulgando, compartilhando tudo isso que a gente vem vivendo, sabe? Por muitas vezes, como o Gilvan disse, às vezes a gente não tá a fim de ficar gerando material, mas sempre tem alguma coisa. Então, nem tudo é programado. Mas o que a gente quer é justamente isso, é poder continuar mostrando que sim, a gente corre, sim, a gente pedala, sim, a gente acampa, sim, a gente faz tudo isso, mas a gente quer isso para quê? Para mostrar para as pessoas, ó, existe esse lugar, existe essa forma de pedalar, existe essa forma de acampar, existe essa forma de correr. É para motivar, porque isso nos motiva a continuar, justamente pelo retorno muito positivo que nós temos das pessoas que nos acompanham. E é uma janela que vocês abrem para as pessoas, uma possibilidade. Sim, né? é uma possibilidade. A gente nunca foi assim, claro, uma coisa leva a outra, assim, a gente vai fazer esse conteúdo porque a gente está buscando um patrocínio, não. A gente vai continuar fazendo, independente de ter ou não ter, nem é o objetivo disso. Mas surgem muitas parcerias ao longo do caminho. Sim. Né? Sim. Eu imagino que sim. Surgem muitas, as pessoas nos procuram, vamos fazer dessa forma, a gente vai te dar um desconto nesse material, tu divulga tal coisa. Pô, para nós também é interessante, óbvio que é interessante isso, né? E é legal. Porque as pessoas também se identificam com aquilo ali. As marcas estão vindo porque elas se identificam com aquilo que a gente está praticando ali. A gente tem parceria. O primeiro contrato foi... o primeiro contrato assinado que nós fizemos. Sim, já teve contrato assinado. Foi com o grande de bikes aqui da região. Claro, nós corríamos junto, nós éramos amigos e eles se identificavam muito com a gente. Eles fizeram um contrato para nós tínhamos uma parceria assinada com eles, né? O restante é mais assim, nós já tivemos com uma grande marca de roupa que eu mandei lá, esse é o nosso perfil, eles então tá, nós vamos dar desconto para os teus, uma das maiores marcas de roupa do mundo. E eu mandei assim, meio despretensioso, quando eu vi, nós vamos dar 15% de desconto para os seus seguidores. E nós não estávamos nem com 5 mil seguidores. Então, assim, porque eu me identificava com a marca. Mas o conteúdo é muito legal, cara, é muito diferenciado. diferenciado. Assim, mas é tudo assim, a gente não busca isso. Se vier ao longo do caminho, é melhor, né? A gente não vai deixar de praticar, de fazer as coisas que a gente gosta. O objetivo é sempre fazer isso. Se a gente puder trazer todo esse conteúdo que a gente tá visualizando. E outra coisa, na viagem agora a gente andou muito, a gente andou 7.300 quilômetros, conheceu muito lugar lindo, maravilhoso, e o que a gente está mostrando ali, a gente estava comentando isso na viagem quando estava voltando, não é 1/10 do que a gente realmente viu. Então, assim, é isso que a gente mostra um pouco, mas aí as pessoas têm que se desafiar, sair para ver isso, porque nós não vamos conseguir mostrar tudo, a essência realmente, os lugares, assim, a gente não vai conseguir mostrar tudo, não vai. Né? A gente mostra, acho que nem 1/10 do que a gente viu e viveu. Né? Então, isso a gente tenta também, assim, mostrar, mas não vai conseguir mostrar tudo isso, né? No nosso perfil. Né? Em relação às viagens, eu tenho, assim, 2 perguntas, tá? Uma seria, vocês têm um planejamento, um calendário das viagens? Esse ano nós queremos para tal lugar, mês tal, tem isso? Ou não tem? Na verdade, não. Não tudo vai surgindo. Primeiro, certo. Como o Gilvan trabalha, o trabalho dele demanda um tempo maior, então a gente não tem assim, todos os finais de semana a gente tem livre. Então ele tem poucos finais de semana livre num mês, 2 finais de semana a cada 5 eu tenho 2 livros. A cada 5 finais de semana tem 2 livros. Então não tem essa história assim, nos finais de semana eles viajam. Não, é quando dá. Isso que às vezes no final de semana de folga deles ele tem que trabalhar. Ou, enfim, nós temos os filhos, as crianças, que a gente também tem que introduzir nisso tudo. Nem sempre a gente consegue tanto quanto a gente gostaria. Mas a gente não tem. Essa última viagem que nós fizemos agora, que foi uma viagem de 19 dias, a gente já programou ela com mais antecedência, justamente porque era um trajeto mais longo. A gente fez Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Né? Então, a gente fez um trajeto grande. Então, nós nos programamos. Mas a maior parte das nossas viagens, elas são com um tempo menor, mais reduzido. Então, a gente, assim, vamos no próximo folgão dele, vamos até Curitiba, ou vamos até Santa Catarina. Então, a gente tenta fazer uma viagem maior por ano, 1 ou 2 por ano, assim que a gente tenta se organizar. Mas as demais todas, vou te dizer...
as melhores são as mais inusitadas, as que a gente não programa tanto. Isso é legal, né, cara? Porque tu não tá esperando, E, Júnior, né? Nem forma expectativa, sempre né? a gente sai, que nem nessa viagem. Eu sempre falo, Gilva, anota aí, porque ele é o do papel e da caneta, tudo ele vai anotando. Ele fez um roteiro da nossa viagem, a gente vai chegar tal dia. Ele fez o roteiro de dia a dia, assim, onde a gente ia. É óbvio que a gente não cumpriu esse roteiro. A gente nunca cumpre, mas assim, é sempre muito melhor, porque a gente sempre conhece um lugar que a gente nem imaginava por causa de algum perrengue que aconteceu. E que fica dá muito mais emoção. A gente tem, assim, um guia para se balizar, até a questão de tempos, movimentos, né? Mas durante o caminho a gente sempre encontra... a gente acaba passando, a gente às vezes está programado para ficar um dia naquela região. Tu chega lá, tu começa a encontrar outras uma trilha para fazer de bike, uma trilha para fazer no trekking. E aí tu acaba, não, vamos ficar mais um tempo aqui. Ou nem estava no roteiro, nós acabamos passando. Agora, na última, assim, nós olhamos uma balsa, uma cidadezinha. Não, a gente tentou ficar em Bariloche, não conseguimos. Paramos num local, atravessamos o carro com o trailer numa balsa. Encontramos 2 meninas que estavam pedalando de bike dos Estados Unidos. Isso aí. Que então, bacana. Daí trocamos a ideia. Que assim, bacana. Aquilo ali que... Entendeu? Assim, é o inusitado, né? É o inusitado. Que eu não esperando, né? Não, nós vamos dormir aqui hoje. Não estava programado. Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, né? Certo. E outra até para não perder oportunidades. Para não perder. Não pode ser uma coisa muito engessada, né? E outra coisa, assim, em tudo, né? Principalmente na bike, nessas viagens, tem que ter a parceria, ambos, né? Os dois têm que estar bem conectados, porque senão também cria atrito, né? Já criou atrito? Não, vamos falar. Não, assim, atritos grandes, não. Não, o atrito não, normal. mas eu vou falar uma coisa, e eu sempre digo isso. A gente, obviamente, né, como qualquer relação, sempre. O Gilvan é um cara que eu brinco com ele que ele continua sendo o navegador das corridas de aventura, porque ele é o cara que vai à frente. E eu gosto de acompanhá-lo, mas ele sempre respeita muito quando eu digo assim, quem sabe a gente não precisa ser assim, quem sabe hoje a gente fica aqui. Então, a gente foi construindo essa cumplicidade. E isso é fato, é que nem agora, nós passamos 19 dias, dia e noite, 24 horas juntos. Mas foi muito prazeroso. Às vezes, quando eu vi... É aquela história, tu vê que um tá meio assim, a gente deixa quieto, só que assim, a gente é muito parceiro. A gente tem uma conexão assim que, enquanto ele faz uma coisa, eu já tô fazendo a outra, a gente já engrenou sabe as suas com funções, isso. Sim, assim. E isso funciona muito bem. Não porque precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Mas é óbvio que a gente foi construindo. Mas eu vou te dizer assim que... Obviamente, as pessoas mais próximas perguntam, e aí, nos estressaram muito? Cara, a gente não tem... Olha, eu vou dizer, acho que agora, assim, no último dia da viagem, que um dia a gente meio que deu, mas tudo certo, a coisa funciona bem. Mas é porque a gente é muito parceiro um do outro. Pra pedalar, pra correr. Às vezes, a gente tava correndo agora, semana passada, e ele falou assim, minha cabeça não tá legal. Eu digo, tá bom, então vamos parar. Sabe assim? Um vai no ritmo do outro, ou vice-versa. Eu digo, hoje eu não tô conseguindo pedalar, então vamos reduzir, vamos fazer outro caminho. Isso é importante, né, cara? Senão não funciona. Sim. E eu vou dizer que... Sem empatia, né? A gente se dá muito bem por vários outros aspectos, porque a gente está junto muito antes de tudo isso, mas a gente tem muito mais conexão por tudo isso que a gente vem construindo juntos. Que legal. Isso é muito legal. Muito legal. Constrói juntos. Muito. Que bacana. Né, meu amor? Sim, amor. Sim, amor. Cara, assim, eu tinha aqui o que vocês foram aprendendo no caminho, era uma das coisas que a gente tinha colocado na pauta, né? Eu não sei se tem alguma coisa assim que... Pô, eu vejo que essa caminhada, ou essa pedalada de vocês, né, acabou gerando essa empatia, né, essa sincronização, não precisa nem falar muito, a engrenagem, ela funciona, né? Teve mais alguma coisa assim que para vocês, pessoalmente, toda essa história que vocês fizeram até agora, que com certeza vai continuar, né? Mudou o raciocínio de vocês estão mais resilientes, vocês estão mais Para mim, sim. Positivos. Eu vou dizer que eu sempre fui uma pessoa que trabalhei assim muito com previsibilidade. Eu sempre gostei de saber que se eu vou sair daqui hoje, que eu vou chegar em tal lugar amanhã, o que a gente sabe que não existe, mas eu sempre fui muito assim. E com o Gilvan e construindo essa história que a gente vem, principalmente por causa das viagens,
A gente foi atravessar uma fronteira agora de 4, 5 quilômetros, que nós demoramos 8 horas e que mudou totalmente o nosso roteiro. E daí, eu tive que trabalhar muito em mim essa questão da paciência. Eu sempre fui muito rapidinha, imediatista, ligeirinha. Não, tem que funcionar, sabe? E eu tive que aprender, ou mesmo com a história de ele querer de nós gerarmos todo esse conteúdo, isso te exige o quê? Tu tem que parar, levantar o drone, pegar a máquina. Não ficou bom, volta, faz de novo. Então, assim, a gente vai se tornando mais resiliente, mais paciente. Eu hoje me considero muito mais tranquila. E eu vou dizer que a gente vem dando muito certo por isso, porque que nem assim, deu um problema lá no suporte do Step quando a gente estava viajando. E ele falou, tá bom, tipo, a gente tem que parar e resolver, entendeu? Que não tem o que fazer, não adianta ficar brabo. A gente tem que parar e tem que resolver. E daí, se ele viu que eu tava meio flerada, ele disse, tá, amor, calma, tá tudo bem, vai dar certo. E assim foi. Então, pra mim, eu aprendi muito a ser mais tolerante, menos imediatista. Mais endurance mesmo. Isso, sabe? E é muito bom quando acontece isso. Fura um pneu, na primeira viagem furou 2 pneus, 2 com o carro carregado. E a gente vai vendo que tu vai conseguindo retornar, né, contornar a situação e fazer com que ela continue sendo prazerosa. Exato. E que isso só depende da forma como a gente vai lidar. Então, e sempre assim, sempre vai ter um perrengue. Sempre. Eu sempre costumo dizer, sempre vai acontecer alguma coisa para que não aconteça uma coisa pior à frente. Sim. Sempre vai. Eu sou muito disso, né? Nós fomos pedalar no final do ano ali, num lugar que nós já conhecíamos, só que eu acho que em função até, fazia tempo que nós íamos para aquela região, a região estava totalmente modificada, estava cheia de pedra, parecia pedra de rio, a gancheira da bike dela estragou, só que e aí veio assim, ainda falta muito para nós chegar lá. Só que era a terceira tentativa de nós chegarmos lá. As outras 2, começou a chuvarada ali, tinha rio, começou a levar os rios. Cai raio. Por segurança, vamos voltar, porque não é hoje em dia. Só que aquele dia tava um tempo lindo e tal, só que aí estourou a gancheira. Eu disse, não, mas hoje nós vamos ir. Aí tentei arrumar a gancheira, não deu a marcha dela ali na última. Eu disse, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou com a tua bike, tu vai com a minha, e nós fomos tocando. Só que mais à frente ficou cada vez pior. O caminho para fazer de bike era praticamente com sapatilha, era o carrega-bike. Nós fizemos, vou dizer, 40% da bicicleta do trecho carregando a bike, porque tinha que descer da bike, porque tu não tinha como pedalar. Tu não conseguia ficar em cima do terreno. Só que isso não fez nós desistir. Eu acho que é isso também, tu saber lidar com a adversidade. Ela te deixa uma representação da vida, né? Ela te deixa... E isso tu leva pro teu dia a dia. Eu sei que é meio clichê. É meio clichê. É justamente meio clichê. Só que tu tem que vivenciar isso, às vezes, para ver isso. Porque mesmo sendo um clichê, mesmo todo mundo falando sobre isso, as redes sociais falam muito sobre isso, né? Mas quando tu vivencia isso, tu começa a perceber. Uma outra coisa, nós chegamos em casa, nós falamos, viajamos tanto tempo dentro de um trailer, ele é menorzinho, né? Dormimos no hotel, sentimos falta do nosso trailer, nós chegamos em casa, parecia que a nossa casa tinha 10 vezes maior o tamanho que ela era antes. Aí nós percebemos o quê? Que nós não precisamos tanto às vezes. Porque a viagem que nós fizemos, nós estávamos bem com nós mesmos, nós estávamos assim, se tivesse que parar onde parasse, uma coisa que eu e ela, sabe, eu nunca vou parar num posto de combustível para dormir à noite. Nossa, é uma coisa assim, e eu já tinha ouvido muita gente que viaja de trailer. Só que lá nós queríamos fazer uma quilometragem muito grande, que nós ia ter que parar, encontrar um campo, era uma região que não tinha muita estrutura, mas a estrada era uma estrada boa, o posto era um posto bom, estava todo mundo parando, nós, vamos parar aqui, paramos, e foi legal. E aí vem aquela questão assim, mudar de opinião é libertador, né? Quando tu muda de opinião, tu tira aquela opinião formada e tu vive uma nova experiência. Aí nós paramos o trailer, quando a gente amanheceu, 5 e pouco, vamos tocar a viagem, já estava cheio de trailer ali parado. Então, assim, claro, eu sempre prezo a questão da segurança, a gente conversou com o pessoal do posto, encontrei um caminhoneiro brasileiro e disse, cara, é mais seguro que no Brasil, se tu ficar aqui, pode ficar tranquilo. Então, assim, a gente se cerca para ter a segurança, mas foi libertador, assim. E aí nós dormimos num posto de combustível. Nosso trailer estava todo estruturado, ele não precisava nem conectar na energia, ele ainda tinha energia, tinha água quente, dava o fogão funcionando, dormimos super bem e depois tocamos viagem de novo para onde nós queríamos chegar. Então, assim, mudamos até a cabeça, porque na minha cabeça, não, parar num posto um dia para dormir, isso é um absurdo, vamos achar um lugar mais seguro e tal.
Fizemos. A gente está sempre aprendendo. É um aprendizado. Sempre. É uma mudança, como tu disseste, ela te liberta de algumas amarras. Pensava de uma forma, opa, não tem problema pensar de outra. E assim foi, vários perrengues, né? Como tu disse, a gente sai com uma programação, nunca cumpre. O primeiro trailer que nós tivemos, ele entortou um eixo lá. E agora, o que nós vamos fazer? Pô, nós corremos a cidade inteira. Aí encontramos um cara que poderia resolver, o cara disse, mas eu tô cheio de serviço aqui, eu tô cheio de caminhão na frente, eu preciso resolver. Aí o cara, nós ficamos assim, daí ele, vou ajudar vocês porque vocês estão viajando na estrada. Sim. Então ele ajudou nós. Mas assim, é uma viagem que gera em muitos pontos, pode gerar uma insegurança, né? Opa, peraí, nós dependemos de um terceiro agora para acertar, né? Sim. Tudo que tu te propicia a vivenciar um novo, ele te traz uma certa insegurança porque tu não conhece, tu não vai andar numa área que tu conhece. Tu não domina. E isso Nós a mesma coisa. Esse mesmo caminho que a gente fez agora, eu já fiz ele 2 vezes, levando as bikes, né, para pedalar nas regiões e tal, mas nunca tinha levado um trailer. E aí nós nos questionamos, será que vale a pena nós levarmos um trailer para toda essa quilometragem? Agora, se me perguntarem, eu vou dizer assim, vale muito a pena. Não viaje sem o trailer. Não viagem sem quem tem um trailer ou um motorhome, viaja com ele porque vale muito a pena. Mas era aquele medo, eu vou ter que ver um monte de documentação extra pro trailer, eu vou ter que ver lugares para ficar, e a minha cabeça naquele momento posto nunca... Eu modifiquei tudo, eu vivenciei aquela experiência. Então agora eu posso falar com muito mais propriedade sobre esta experiência. Né? Então isso é bacana, eu acho que tu tem que às vezes propiciar, claro, com segurança, né? Isso, eu trabalho na área de controle de emergência, então tem que saber lidar, mas tem que também lidar rapidamente com as situações adversas, e isso também eu levo para tudo que a gente vivencia, né? Então acho que é bacana isso, quando tu se joga dentro do aquário ali com o tubarão, tu tem que, tem que nadar mesmo. Tem que fora que a gente acaba conhecendo muitas pessoas e outras culturas, outras realidades, e eu vou dizer para ti que talvez nas situações mais inusitadas, a gente contou com a ajuda de pessoas que a gente nem imaginava. Então, sabe? Então, assim, de estar indo fazer uma corrida, começar a chover, cair raio, passar um cara e dizer assim, sobe aqui, pegar uma carona. Nós subimos na caçamba do carro, pegar uma carona, sabe? Então, assim, um dia de chuva, no vento, no frio. E outra, né? Assim, agora... fala, assim, muitas mulheres, porque muitas mulheres me questionam, assim, né? Como que tu faz? Como que tu... sem frescura, sem mimimi, assim, porque em todos os tempos, em todas as situações. Agora, no nosso último pedal, que foi esse que eu acabei pegando a bicicleta do Gilvan, imagina, eu comecei a andar clipada desde o início, né? Ele falou, tem que aprender a andar de bicicleta, tem que andar clipada, vamos andar clipada. Andar clipada naquele pedregulho lá, adivinha, né? Caí 500 tombos, caí na lama, afundei na lama com a bicicleta, tu te esfola, a gente caiu um tombo agora no último pedal que eu fui botar a mão nele e disse, amor, tá cansada, caí, levei ele junto, caí, entortei minha bicicleta. Então, assim, tem de tudo. Mas, assim, a gente poder contar com essa rede de apoio dessas pessoas que a gente vai conhecendo, seja quando cai, seja nos locais que a gente passa, com trailer, com bicicleta, furar um pneu, faz toda a diferença. E isso a gente aprende, porque no dia a dia a gente é muito, né, independente. Tu vai pro teu trabalho, tu conta com a tua família, conta com a tua rede de apoio, mas tu não imagina que tu vai poder contar com pessoas que tu nem sonhava em situações difíceis. Sim. É bem bom. E nós estamos entrando para aquela área da perrengue, né? Tô vendo isso, né? O que contem algumas perrengues que vocês passaram, assim, que ficou muito marcado. A ponta do eixo do trailer lá que deu problema. Foi uma, assim, são coisas inesperadas, né? Sim, eu acho que essa do trailer aí também, assim, nós estávamos com bike, nós estávamos com um trailer antigo, não era esse que a gente tem agora. Lembrei de um. Né? Deve ter muitas. Esse nós já contamos, enfim. Sim. Entortou ali e nós tivemos que arrumar. Então foi um perrengue, assim, e aí nós conseguimos arrumar ele, com as pessoas, eles se solidarizaram com a gente, né? E aí lá ele pegou e disse, Branco, vocês estão indo? Eu tô indo lá para Urubici e tal, nós vamos tocar direto. Não, peraí, logo adiante vocês vão passar, tem a fazenda tal, né, do seu Mercílio e tal. Daí eu disse, mas não é o programa. Daí eu peguei e olhei aqui no Instagram, um lugar lindo. Enfim, ficamos 2 dias lá. Olha só. Então, assim, por isso que eu digo assim, sempre acontece uma coisa para tu
modificar totalmente. O primeiro camping que furou 2 pneus, era muito longe da cidade e nós chegamos na fazenda que nós íamos tentar ficar e o cara casualmente estava indo para a cidade e trouxe 2 pneus novos para a gente conseguir botar no carro. Que se não fosse isso, nós não ia conseguir voltar para a cidade, entendeu? O segundo pneu furado, não tinha mais step, eu toquei ainda mais 2 quilômetros, cheguei lá, o proprietário da fazenda disse, tô indo a Bom Jesus lá, eu posso levar, consertar. Enfim, na real, aí nós ligamos lá para a pessoa que ele conhecia, acabamos comprando 4 pneus novos pro carro. 4 pneus novos. Novos, assim, um preço bom e tudo, assim, num lugar inusitado, né? Júnior, a gente fez um pedal uma vez que a gente saiu de São Francisco de Paula e descemos toda a Serra do Umbu até Barra do Ouro. E depois voltamos. 120 quilômetros o pedal. Pô, Karine. Viu? Só que eu tenho vou contar então. Vou contar. Essa primeira vez, a gente fez esse pedal 3 vezes já? Esse trecho? 2, 3 vezes. 2, 3 vezes, né? A primeira vez que eu fiz, eu tava com uma bicicleta assistida. Que, para quem não sabe, é as bicicletas elétricas, né? Que tu tem um impulso. Tu tem que pedalar, mas tu tem um impulso. E na volta a bicicleta acabou a bateria. E ela é muito mais pesada. Ela é muito mais pesada. E acabou aí a bateria. Vira um problema. Não, e daí eu pensei, meu Deus, e ele com a bicicleta, que é a minha de carbono, toda levinha, toda aí. Eu pensei, meu Deus, e agora? Resumindo, a gente parou, foi subindo, andando, ele carregando a bicicleta, e a gente olhou uma senhorinha, assim, numa casa, campo interior, bem sentadinha, comendo umas pipoquinhas na frente de casa, e nós com fome, com sede, com a bicicleta sem bateria, só que nós havíamos carregado junto conosco na mochila o carregador da bicicleta. E daí o Gilvan falou, é aqui. Lá foi nós, oi, com licença. Imagina ela olhando nós dois, chegando podre de sujo. Então é que a gente queria uma tomada emprestada. Resumindo, fui descobrir que ela tinha algum parentesco com a minha família. Olha só. Sentamos e comemos as pipocas com ela. Ela fez mais pipoca. Fez chimarrão pra gente. Carregamos a bicicleta e depois a gente continuou o pedal. Mas então, assim, além de todos esses perrengues, eu acho que... Essa é a riqueza da experiência. Óbvio. Cara, são as pessoas que a gente conhece isso é um luxo, cara. É um luxo. As pessoas que a gente conhece pelo caminho, assim... Tem muitas pessoas hoje que se tornaram nossas amigas, mandam mensagem para nós voltar. Muitas nós voltamos por causa das pessoas, claro, né? Que se torna uma conexão tão grande assim, né? Com as pessoas desses locais, né? Então querem que nós volte para lá, para essas regiões. Então isso não tem valor, né? Não tem preço. Não tem preço. Tem valor, sim. O valor. E assim, a nossa felicidade, e principalmente quando a gente para, tipo agora que nós voltamos da viagem e daí tu vai recapitulando e pensando, olha, lembra aquela viagem que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então é muito prazeroso isso, mesmo que tenso por muitas vezes no momento, é isso que é enriquecedor e que nos faz rir depois, sim, né? Relembrar e rir e pensar, olha, por tudo que a gente passou. E isso tanto com as bicicletas, como nas corridas, como nos campings, né? Em todas as situações. Que legal. Então é isso. Gente, e pra gente finalizando aqui o nosso bate-papo, que tá muito legal, tá muito divertido, o que vocês estão visualizando pra frente aí? Eu sei que isso já é uma coisa que é inerente à vida de vocês, ela tá ali, tá agregada, né? Essa coisa da descoberta, da exploração, né, e tal. Mas o que vocês estão visualizando dentro desse projeto? Como é que vocês estão visualizando o futuro desse projeto? Vocês não param para pensar isso. Não, é o nosso estilo de vida, nós vamos continuar até sim, onde der. Não, é bem o que tu falou, é um estilo de vida, né? Assim, o rumo que a gente vai tomar, a gente não sabe. Eu sempre digo, o rumo que a gente vai tomar, os próximos passos, a gente não sabe. A gente sabe que essa experiência para nós, ela é enriquecedora, ela traz grandes experiências, tem um valor muito grande para nós. Então, isso já faz com que nós continue querendo, né? Agora, os próximos passos a gente não sabe, né? Como a gente falou, a gente sabe que essa experiência fez nós conhecer pessoas incríveis e que nós vamos continuar conhecendo, e a gente sempre, quando a gente vai sair de viagem, a gente sempre fala, quantas pessoas a gente vai conhecer no caminho? Quantas pessoas novas a gente vai conhecer e vão criar uma proximidade, vão nos parar, vão dizer, né? Agora nós estávamos lá na Argentina, nós parava, vinha a senhora lá e falava,
né? Começou a seguir e tal, depois mandava mensagem, pessoas passavam por nós na estrada, filmavam e mandavam para nós. Que legal. Então isso já mostra assim, um reconhecimento do que nós estamos fazendo. Sem dúvida. Os próximos passos, Júnior, a gente não sabe. A gente tem ideias. A estrutura que a gente tem hoje para fazer tudo isso é uma estrutura muito boa. Na real, nós não precisamos mais. Mas a gente sempre quer modificar uma coisa que outra. Nós tínhamos a barraca de teto, fomos para um mini trailer. Do mini trailer fomos para um trailer, né? E os trailers têm nome, né? Primeiro era o Overland One, agora é o Overland 2. Não sei se o próximo vai ser 3 ou vai ser o Stronger, que eu tenho em mente, assim. Mas não sei se realmente vai ser nesse momento, né? O que a gente tem de certeza, e eu tenho de certeza, é que a gente vai continuar fazendo isso até quando a gente puder fazer. Porque isso nos traz uma experiência, faz a gente se libertar de amarras que a gente tem, como eu falei, né? É tão libertador quando tu tem uma opinião formada e tu não quer mudar. E tu muda, e a situação faz com que tu mude, né? Então, acho que é isso, assim. Planejado, realmente, não tem, né? Até porque nós temos que conciliar com todo o resto, né? São filhos, profissão. Mas eu ia dizer isso, que a história o planejamento realmente, né, real a gente não tem, mas quando a gente pensa nas crianças, né, nos nossos filhos, o quanto eles se motivam e se emocionam e se empolgam. Eles queriam todos os dias eles querem que a gente mande foto de onde a gente tá, dos vídeos dos pedais. Mãe, tu conheceu esse lugar? Mãe, tu pedalou aqui? Gilvan, tu fez isso? Então, assim, é muito motivador quando a gente vê eles falando para os amigos da gente, do nosso perfil, porque a gente gosta de saúde. Eu trabalho com saúde, assim como tu também. Eu digo assim, eu vendo saúde, e hoje eu procuro ter uma qualidade de vida onde, tanto para mim quanto para o Gilvan, para a nossa qualidade da nossa relação, nos proporciona uma melhor qualidade de saúde, né? Saúde, vida, para as crianças também. A nossa ideia, eu acho que é continuar o que a gente vem fazendo com naturalidade, sem querer fazer. Muitas pessoas nos perguntam, mas o que vocês não vão vender? Vocês não vão, a marca, vocês não vão vender nada? A gente nunca sabe, né? Nunca, mas assim, não é a nossa ideia. Até por tudo que vocês já aprenderam nessa girada aí. A nossa ideia é continuar tudo o quê? Tudo está em aberto, né? Sabe o que tudo é? Tá em aberto, é vendendo saúde, é podendo mostrar para as pessoas e principalmente para a família, para os nossos amigos, os colegas de trabalho do Gilvan, as pessoas da minha clínica, os meus filhos, os amigos, dizer assim, nossa, que viagem legal, aonde é aquele lugar? Nossa, eu queria... Quantas pessoas próximas eu tenho que compraram bicicleta? Aonde tu foi comprar bicicleta? Que bicicleta eu compro? Mas qual é a roupa de pedal? Mas como é que pedala com sapatilha? Como é que... referência, né? Então, assim, mas a nossa ideia, o nosso planejamento é muito mais continuar sendo nós. Nós fazendo o que a gente gosta. Tendo saúde para continuar fazendo. Até onde a saúde permita nós viajar desse jeito. Quando não for com trailer, daqui a pouco... Porque o trailer tem toda uma questão ali, pouca idade vem vindo. O trailer com motorhome, não se sabe. A gente não sabe. Aquele falou, isso vai virar uma empresa, vai vender um produto. O nosso produto é mostrar aquilo que nós vivenciamos. Como eu falei, a gente mostra um pouquinho só. Se daqui a pouco, mas a gente não sabe, né? Os próximos passos, não sabemos. Mas, com certeza, isso nos enriquece muito, né? E outra, a saúde que a gente quer mostrar e quer oferecer e quer proporcionar para quem nos acompanha, ela é não só física, mas ela é mental. Porque a gente, como a gente falou antes, se renova todas as vezes que a gente sai para fazer um pedal, por mais curto que seja, tu volta outra pessoa. Eu acho que vai vir um livro por aí, eu acho que vai vir palestras motivacionais. Outra coisa aqui, esse negócio aí vai crescer. Tu não precisa ter um carro preparado para ser overland, tu não precisa ter um trailer, né? As meninas, porque o termo overland é muito mais... É sobre a terra, pode ser de bike, pode ser caminhando, pedalando, pedalando, pode ser com um carro adaptado para uma situação que tu vai vivenciar. Igual quando nós estávamos lá na Argentina, encontramos uma cidadezinha pequenininha ali, estavam as duas meninas viajando de bike, nós conversamos com elas estavam no estilo delas, estavam fazendo uma viagem overland, né? Vieram dos Estados Unidos, trouxeram as bikes, estavam viajando. Pode ser de qualquer forma, pode ser caminhando, como nós encontramos pessoas só com a mochila e a barraquinha ali viajando. Mas o importante é tu
propiciar se colocar à prova nisso, né? Sim, é uma coisa que não depende depende de atitude, não de estrutura. Nós estruturamos porque nós gostamos, nós buscamos também isso. E nós priorizamos isso. Priorizamos isso, né? Esse estilo de vida hoje está bem assim definido, que nós gostamos e queremos isso, né? Mas não precisa ser desta maneira, né? Pode ser com a tua bike. A bike, quando a Karine falou, eu queria comprar uma bike, era no mercado, eu disse, não, peraí. E aí eu acho que aí fica uma dica, se tu me perguntar agora, qual é a dica que tu vai dar para as pessoas? É a dica que eu dou para quando ela veio falar, eu disse, não, primeiro vamos ver se tu vai gostar de andar de bike. Nós fomos lá, mas tem que ser uma bike, se tu quer fazer um pedal, aquele pedal na praia, aquele pedal aqui pela ciclovia de São Leopoldo, não precisa ser uma bike top, pode ser uma bike normal, né? Mas tu já tá praticando um esporte, já tá com a tua cabeça também ali numa outra vibe, né? Mas ela queria, porque ela via ali que eu pedalava, ela queria também vivenciar aquilo. Eu disse, então vamos pegar uma bike de entrada, né? Vamos lá na lomba, botei ela na lomba mesmo, na subida, né? Teve que sair da bike, não estava acostumado. Mas foi prazeroso, mesmo ela sofrendo lá, ela me odiando naquele momento. Eu odiei mesmo. Ela me odiando, me chamando de tudo. Né? Onde é que eu tô me metendo? No final, ela queria mais. E aí ela foi, daí ela trocou a bike, ela foi buscando. Por quê? Porque a bike também, a questão da bike, a bike ela tem que te dar o prazer. E aquilo que tu quer, se tu quer ir evoluindo, a bike também tem que ir evoluindo. Para tudo aquilo que tu emprega nela, ela te dá de retorno. Né? Tem diferença na bike? Tem. Mas o que o pessoal, que eu ia falar assim, quando eu pedi uma dica, como o pessoal pede dicas do trailer, eu preciso disso, preciso daquilo, ou preciso disso, eu digo, primeira coisa, primeiro vai ver se tu gosta de acampar, vai ver se a tua parceira vai ser parceira contigo de acampar, porque tem vários colegas que eles adoram acampar, só que não vão porque, minha esposa não gosta, meu filho não gosta, né? Então, assim, te propicia, mas... Né? Não vai fazer um grande investimento. As pessoas perguntam, compra um trailer ou motorhome? Tu já foi acampar? Eu compro a bicicleta tal ou a bicicleta tal. Compra uma barraquinha ali, vai lá ver se tu gosta daquela experiência. Porque senão não tem porquê, tu vai lá fazer um investimento grande. Bicicleta, né? Fomos ali o passo a passo. Então, assim, a primeira coisa, vê se tu gosta, porque tu vê muito. A pandemia fez isso muito. Todo mundo comprou rolo para pedalar no rolo, né? Nós compramos rolo, mas é porque nós gostávamos e queríamos. Eu não tinha rolo até então. Mas aí, para pedalar, continuar pedalando em casa... Tu já tinha vivência da bike. Mas eu tinha a vivência da bike. Exato. Mas, assim, a bike, vê se tu gosta realmente. Se esse é um esporte que tu vai... curtir, né? Eu posso dizer que a maioria curte, mas muitos não pegam uma vez que outra e não curtem aquilo Nada ali. Como praticar de fato, a experiência. Exatamente. E assim, dentro da necessidade, porque me pergunto nessa de campismo, isso, aquilo, disse, cara, vai lá e vivencia. Porque o que para mim tem significado, pode ser que para ti não tenha significado nenhum. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? Pode ser que, o trailer ou um motorhome. Cara, para mim... questão de custo-benefício e tal, né? Nesse momento foi um trailer. Mas não vou dizer para mim, eu vou dizer para ti que eu nunca vou ter um motorhome. Não, vai depender da situação, depende de outros fatores, né? Sim. Mas é tudo de colocar a prova. Né, claro que financeiro, sim, financeiro. Logística. Questão de idade, um motorhome é mais fácil do que um trailer, tem engatar, desengatar e tal. Nós curtimos isso. Né? E daí, como a pessoa diz lá, tem que vivenciar para tu saber, porque... Cara, só vivenciando para tu ter as experiências e saber se aquilo faz sentido para ti ou não. E eu diria até mais, eu acho que tem que vivenciar algumas vezes. Sim, não é a primeira vez que vai definir se aquilo ali é para ti ou não, né? A gente também tem que insistir um pouco mais, né? Tem que ter insistir, persistir. Até pegando o exemplo da própria Karine, ela botou ela na lomba na primeira vez, ela não, né? Odiou aquele negócio. Eu vou falar uma coisa, aquele dia, porque bem isso, onde é que eu tô me metendo, por que eu tô aqui? Mas, então, eu fui evoluindo e pensando em trocar de bike com o tempo, porque daí é bem isso, às vezes eu pegava a bicicleta dele e pensava, mas é muito melhor pedalar com a bicicleta dele do que com a minha, que era uma versão de entrada. Aí eu falei pra ele, eu quero uma assim. Meu amigo. Eu quero uma assim, eu disse pra ele. Mas no final, acabei trocando de bicicleta e realmente é muito mais prazeroso. Mas eu fiquei um ano, talvez. Não foi um ano, não. Foi um pouquinho menos de um ano. Foi um pouquinho mas ela já foi demonstrando. Mas pedalei algumas vezes e fui experimentando e fui gostando. E daí foi que eu investi mais. Mas realmente tem que insistir, não dá pra se atirar na primeira. Legal, assim. Legal.
Gente, muito obrigado por esse bate-papo. Tava muito bacana. Acho que até um bate-papo que podia ir longe aí, né? Muito longe. Tem bastante né? história. A gente podia ter Argentina, Chile lá e voltar. Esse bate-papo tem muita história. Então, eu agradeço em nome da Penso Mais essa participação de vocês aqui, foi muito bacana. Eu espero que você que está assistindo nosso episódio, que está terminando, infelizmente, né, se motive a pedalar, se motive a explorar, né, ir atrás de novos objetivos, aí, porque a graça da vida é essa, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês. E se você gostou do nosso episódio, por favor, vai lá, clica, né, dá um like para nós ali, né, curte o nosso vídeo. E também, se puder, né, clicar em cima do sininho das notificações, aí você sempre vai receber a notificação de um novo episódio, seja do Bike TV ou do Doutor Podcast, que está sensacional. Até já sugiro a vocês seguir o Penso Mais. E também ver o Doutor Podcast, está excelente. Ontem eu vi um do Alzheimer, cara, sensacional, sensacional. Júnior, muito obrigada pelo convite. A gente fica imensamente feliz de poder compartilhar as nossas histórias e que realmente ajudem aí, possam motivar muitas pessoas. E obrigado ao pessoal da Penso Mais, Júnior, e a Overland está aqui. Quem quiser, segue lá também. Overland.discoveries. Que legal. Também, Júnior, só tenho a agradecer aí a oportunidade de nós estarmos aqui e falar um pouco sobre isso, que é, assim, a gente tenta esconder um pouco, assim, mas a gente é muito empolgado com o que a gente faz. Né? Mas tu não bateu na mesa. Eu não bati na mesa, eu consegui me conter. Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui. Muito obrigado, Júnior. Que legal. Obrigada. Então vamos encerrando nosso episódio. Até a próxima semana. Até. Obrigado. Até.